Olá, alunos da Infogênesis dos cursos de informática online. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula do curso de internet e seus navegadores, né? Seus browsers. Bom, só um minutinho aqui, vamos ver aqui. Vamos estar aqui abrindo essa apresentação que foi feita no PowerPoint Online, né? O curso oferecido e recente. Pode estar, se você não fez esse curso do PowerPoint Online, você pode estar aí voltando algumas playlists. Está começando desde o início aí da primeira aula do PowerPoint, ok? Mas estamos aqui no curso de internet, na segunda aula, vamos ver hoje sobre conceitos importantes dentro do contexto da internet. Como assim, né? Tem algumas terminações, algumas palavras que nós realmente não sabemos às vezes, né? Você que é um usuário recente, você às vezes não sabe, por exemplo, o que é o URL, o que é página da web, o que é servidor. Então, é importante saber esses detalhes antes de nós começarmos a navegar, para a gente ter uma ideia de onde que a gente está indo, o que a gente está querendo fazer, porque muitas pessoas ficam perdidas, não sabem nem o que está fazendo ali na internet, né? Nem com o que está mexendo. Então, é preciso ter alguns conceitos antes de nós prosseguirmos, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, página web, né? É um documento que pode ser mostrado em um navegador web, como Firefox, Google Chrome, o Opera, Microsoft Internet Explorer, ou o Edge, né? Ou o Safari da Apple. Então, tais documentos também podem ser referenciados por páginas, né? Então, né, esses navegadores, vamos estar vendo assim, pelo menos no mínimo 3, 4 deles aí, dos principais, né? Aqui no nosso curso, para poder assim a gente estar conhecendo esses melhores navegadores, as ferramentas que eles oferecem, ok? E então essas páginas do web, observem ali que é um documento que é mostrado no navegador, né, um conjunto, né, de páginas. O site, agora que vem um conjunto de páginas, sites da web agrupados, né, juntos, geralmente conectados de diversas formas, né. Página da web é uma só apenas. O site engloba várias páginas da web, ok? Também conhecido como website ou simplesmente site, tá? Já o servidor web vai ser um computador que vai hospedar um site na internet. O seu site, para estar no ar, ele precisa estar hospedado no servidor da web, né? E geralmente esses serviços são pagos, ok? Tem alguns servidores de forma gratuita, mas ele te limita muito se você tem pouca ferramenta. Somente quando você registra o domínio que você vai ter mais ferramentas na sua página. Vamos passar aqui. Mecanismo de busca, né? Um serviço da web que auxilia a encontrar outras páginas da web, como o Google, o Bing, o Yahoo ou o DuckDog, né? Então, o site de busca, né, temos alguns exemplos ali, eles vão oferecer, então, você procurar algum assunto na internet de forma rápida, qualquer assunto, né? Vai te mostrar uma página contendo aquele assunto. Os motores de busca são normalmente acessados através de um navegador da web. Por exemplo, você pode realizar pesquisas em mecanismos de busca diretamente na barra de endereços do Firefox, Chrome, etc. Ou através de uma página da web, por exemplo, bing.com do Google, está repetindo ali o texto, né? Vamos ver uma analogia simples, né? Por exemplo, uma biblioteca pública, isto é, o que você geralmente faria ao visitar uma biblioteca. Ela procura no índice de buscas e verifica o título do livro que você deseja, para encontrar, né, aquele assunto, aquela disciplina daquele livro mais rápido. Está agrupado os livros lá em, né, por exemplo, história, geografia, né, ciências. E na internet, quando você utiliza o mecanismo de busca, ele costuma fazer isso também. Ele pega, né, páginas que falam daquele assunto, daquele tema, para poder aparecer mais rápido para você encontrar mais rápido. Aí ele anota o número, então, continuando aqui o exemplo da biblioteca, né? A atendente anota o número do catálogo do livro desejado, né? E aí, através de números e referência, ela vai encontrar mais rápido. Ela se dirige à seção particular que contém o livro, encontra o número catalográfico correto e então apanha o livro. No caso, o site de busca, ele vai apanhar a página, né? Ele vai pegar a página mais rápido para você. Quando o computador se conecta à internet, o provedor do serviço dá a ele um número de identificação, que é o que chamamos de IP, Internet Protocol. Então, cuidado, né, você aí que, né, utiliza a internet, tudo que você fizer tem como se identificar na rede qual foi o IP utilizado. E de alguma forma eles tentaram descobrir a localização desse IP, onde que se encontra essa máquina. E são estes números que permitem que um computador entre em contato um com o outro, né? Esse IP serve também para identificar a sua máquina na rede, mas também para você manter assim, informações com outros computadores, com outras pessoas, né? Há cerca de 20 anos, quando a internet começou a crescer, os pesquisadores perceberam que entrar em site digitando sequências de números seria um problema, né? Que os números é difícil de ficar gravando números, o texto já é mais fácil, já que é difícil lembrar de várias combinações de números, ok?
A solução encontrada foi criar um sistema de registros, que dá um nome para um site e é mais fácil de lembrar, como eu estava falando, né? Então, para o usuário, este nome é a principal porta de acesso a um determinado local, mas para os computadores ele funciona como uma espécie de apelido. Quando você digita um endereço, o navegador identifica o endereço IP e entra em contato com o servidor. A administração dos endereços chamamos de domínio e é cuidado pelo ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporação da Internet para Nomes e Números Atribuídos, uma ONG privada criada em 1998. Ela que faz esse controle aí, né, dos IPs e tal, né? O Instituto é responsável por coordenar o sistema de identificadores da internet e garantir sua operação. No Brasil, essas atribuições são do Comitê Gestor da Internet, CGI. O Brasil tem um comitê, né, até mesmo para apurar crimes de internet também, que cuida dos domínios, .br, toda parte tem .br que vai ser do Brasil, ok? Se for, por exemplo, IT, pode ser Itália, .s pode ser Espanha, né, sempre o final. O final vai identificar o país, geralmente, através do site registro. Já, por exemplo, em curiosidade, nos Estados Unidos não tem o final ali, por exemplo, EU, por exemplo, porque a internet veio dos Estados Unidos, não tem esse finalzinho aí de BR, por exemplo, que identificando que é do Brasil. Ou lá seria uma outra letra, claro, não tem esse finalzinho aí, né? Para no .com, por exemplo. Os nomes domínios não são separados por pontos à toa, né? Cada parte deles serve para identificar um aspecto do website. Na página do TechTudo, por exemplo, o .com serve para identificar o tipo de domínio registrado comercialmente. Nesse caso, é conhecido como TLD, Top Level Domain, domínio de topo. Já o .br é chamado de código de país e serve, como o nome diz, para identificar o local onde o site opera. O endereço, por exemplo, www.techtudo.com.br, por exemplo, identifica o nome do domínio e o www, embora não seja obrigatório. É uma prática remanescente dos primórdios da internet. A sequência começou a ser usada para identificar que o conteúdo a ser acessado era, de fato, uma página da World Wide Web e não outro serviço como FTP, né? Então, dependendo da página aí, então, né, você nem precisa digitar o www. Você vai digitar, por exemplo, google.com, enter, ele já, se dá www, ele coloca automático para você, né? Mas, mesmo assim, continua essas letras ainda, porque já faz parte, já desde o início lá da internet, né? Mostrando que a internet, aí, quando tem o www, faz parte da rede mundial, né, interligada entre os computadores. Espera aí, vamos prosseguir aqui. O FTP, né, vamos falar um pouco sobre o FTP, que ele serve exatamente para fazer a ponte de comunicação entre essas pessoas através dos seus computadores conectados à internet. Então, para poder conseguir fazer uma comunicação, precisa ter o FTP atuando ali entre os servidores. Eles se comunicam através de um servidor online, que é o local onde essas informações ficam hospedadas e armazenadas. E como curiosidade, sabia que o protocolo FTP é usado em algumas das atividades mais simples da internet? O simples ato, por exemplo, de você acessar um site, requer que seu computador peça ao servidor onde ele está hospedado para que faça o download dos dados daquela página, né? É assim que você consegue visualizar todo o conteúdo disponibilizado nela. Antes disso, claro, alguém já havia anteriormente enviado essas informações para o servidor através do FTP, possibilitando o seu acesso de qualquer outro usuário interessado. Então, informações simples, como por exemplo, né, você assim, hospedar um site em algum local, né, requer então o uso do FTP, que já está armazenado no servidor ali, né, as suas informações do site, por exemplo, ou uma outra que você colocou na rede lá, né, na rede social e tal. Vou passar aqui. Como funciona o FTP, né? No processo de transferência e recebimento de arquivos pela internet, o FTP funciona em torno de dois protagonistas, o cliente e o servidor, ok? O cliente é o computador que solicita a conexão para ter acesso aos dados já hospedados na internet. Já o servidor é um outro computador que atua como ambiente virtual, recebendo a solicitação do cliente para a transferência dos arquivos neles hospedados. O computador que atua como cliente consegue acesso aos arquivos hospedados na internet através de um programa que se conecta ao computador que atua como servidor. Então tem aplicativos aí, observe, né, que estão interligados para fazer essa comunicação entre os servidores, né, e os dados em FTP. E é ele quem também faz a transferência dos arquivos do computador para o servidor. Já o computador que atua como servidor geralmente possui programas disponíveis para permitir a conexão de computadores externos a ele. Ele simplesmente autoriza a transferência dos arquivos armazenados nele para o cliente que está solicitando o acesso. Bom, então sem FTP é impossível fazer essa transferência de arquivos, né, colocar em ambientes virtuais e tal.
né? Bom, agora nós vamos começar a ver, então, a aprender sobre os serviços que a internet oferece, ok? Quais serviços que são esses, né? Como nós podemos, então, estar conhecendo esse serviço sobre e-mail, né? Sobre download, não está vendo tudo isso no curso. Agora, antes de começarmos a aprender sobre os serviços que a internet oferece, será preciso conhecer pelo menos um bom navegador, né? O browser, instalado no seu PC. E vamos começar a conhecer nesta aula sobre o Microsoft Edge, que já vem instalado no Windows 11, né, embutido na instalação do Windows 11 em diante. Ok? Então vamos lá. Vou fechar aqui a apresentação. Né? Primeiramente, para você abrir o Edge, olha, eu já tenho um atalho dele aqui, né? Microsoft Edge, né? Ou você pode vir aqui no botão iniciar do Windows. Quando você digitar aqui a letra E, por exemplo, né? Já vai aparecer... Não apareceu, apareceu sob e-mail, né? Vou digitar a letra D então. Se você começar a digitar o nome do navegador, vai aparecer para você. Eu tive que digitar até o G, o EDG. Aí apareceu, Microsoft Edge. Aí eu venho aqui, clico nele. Pronto, abri o navegador. Vou maximizar aqui no quadrado, né? Quando a gente abre o navegador, geralmente então vai aparecer aqui uma página inicial para você aqui, ó, né? Que ele já definiu aqui, né? Com algumas informações. Na verdade, essa página inicial é interessante, porque ele, na verdade, é só um atalho para outras páginas. Olha. É como se fosse ali aquela ferramenta essa ferramenta aqui do Windows 11, que aparece aquelas janelas laterais ali, para você abrir mais rápido, né? Agora ele está desativado porque eu estou navegando. Bom, eu poderia estar clicando em qualquer uma dessas páginas aqui, em qualquer um desses links, né? Eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó. Aí ele vai abrir uma outra página para mim. Né? Tá demorando um pouquinho, mas ele está carregando, olha. Sempre observa aqui. Se está carregando, então vamos aguardar. Né? Minha internet, vamos ver como está a velocidade aqui. Está no Wi-Fi aqui, ó. Megalink Genismar. Internet está acessada, Internet Access. Bom, está demorando um pouquinho, vou clicar em outro link. Talvez aquela página está com problema. Então vou comprar esse outro aqui, ó. Clicar nesse outro link. Opa, deu um problema aqui, ó. Não abriu, não consegui chegar nessa página. Você vem aqui no atualizar. Aqueles links não estão querendo abrir, então o que nós vamos fazer? Mas a ideia seria essa, né? Você clicar aqui em uma dessas partes, você ser direcionado para uma dessas páginas. Mas de alguma forma está com problema esses links aqui, né? Então, vamos começar primeiramente conhecendo aqui as partes do navegador, tá? Aqui em cima nós temos as guias, olha, foi aberto 2 guias que não abriram as páginas, observe bem, eu vou até fechar aqui no X essas guias. Né? E logo aqui em cima os botões de minimizar, restaurar e fechar, né? Esse aqui já é a barra de navegação, né? Nessa barra de navegação eu tenho aqui já um endereço já digitado, né? Que deu errado. Eu vou dar um clique aqui dentro e agora pode digitar um outro endereço qualquer. Aí se você não quer utilizar a ferramenta de busca, você já tem que saber então o endereço da página, como o Google, por exemplo. Ó, vou digitar aqui. www.google.com, né? E observem bem, ó, quando você começa a digitar uma página, se é uma página que eu já acessei, ele já te facilita aqui, se eu clicar aqui embaixo já entra, não precisa pressionar Enter, né? Às vezes quando eu começo a digitar, eu vou apagar e começar a digitar de novo, ó. Ó, não apareceu, ó, já apareceu o Google, ó. Se eu digitar, por exemplo, ó, Outlook, vamos ver se vai aparecer. É porque eu não entrei nessa página ainda, né? Tem que ser uma página que eu já entrei. O YouTube, por exemplo, o Y. Então vamos entrar na página, então, né? São páginas que não estão recentes. youtube.com. E agora eu posso pressionar a tecla Enter para entrar. Digitei o endereço. Tecla Enter para entrar. Realmente estou percebendo um problema de internet. Nós vamos fazer assim então. Nós vamos continuar essa aula na próxima, tá bom? Sobre conhecer o Microsoft Edge. Deu um problema no final na minha internet aqui, por algum motivo. Tá um período de chuva aqui nesse dia, né? Mas não deixe de dar seu like e curtir, tá bom? Nós vamos começar a conhecer o navegador, o browser, o Microsoft Edge na próxima aula, tá bom? Forte abraço aí, curta aí nosso serviço para
a gente saber também que você está presente e acompanhando, tá joia? Tudo de bom, obrigado pela atenção.